Fala rapaziada, Fred novamente. Deixa eu dar uma confere aqui. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de nossa matéria, né? Segurança e dignitários. O assunto aqui no caso vai ser tópico 3, lá do edital. Análise de riscos, ameaças, danos, perdas, diagnóstico, aplicação e métodos. Beleza? Aí eu devo emendar com outros aí, mas iniciando aqui a parte 3. Fechou? Vamos lá. Daquele jeito. Sem neurose, objetivo, direto ao ponto, revisão. Fechou? Então, análise e gerenciamento de riscos. Nós temos os conceitos aqui, né, de ativo, ameaça, vulnerabilidade, risco. Vamos só relembrar isso aí. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Aí. Ativo é qualquer coisa que tenha valor para a organização. Beleza? Ameaça é a causa potencial de um incidente indesejado que pode resultar em dano para um sistema ou organização. Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo que pode ser explorado por uma ou mais ameaças. Risco é o impacto negativo da exploração de uma vulnerabilidade por uma determinada fonte de ameaça. Então está vulnerável, aí explorou, né, ameaça, pá, incorreu em risco. Risco é o resultado, tá? Impacto negativo. Uma ameaça nada mais é do que algum fato que pode ocorrer e acarretar algum perigo a um bem. Riscos, ameaças, danos e perdas. No risco, o dano é real, ou seja, se acontecer o evento, haverá necessariamente perda, tá? Então, risco, se acontecer, o dano é real e haverá perda. Na ameaça, o dano é potencial. Se acontecer o evento, pode haver perda ou não. Então, ameaça, dano vai acarretar em perda? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Dano e perda também não se confundem, pois dano é gênero do qual são espécies o dano potencial e o dano real, os quais podem gerar ou não perda, que é o resultado, né? Então, dano é o resultado e perda é a consequência. Fechou? Aí tem os métodos, né, de análise de gerenciamento de riscos. Método Ishikawa, matriz Gucci e matriz SWOT. Ishikawa é aquela espinha de peixe, né? Que daí eu vou analisando progressivamente pelas ramificações, né? Isso. O que é mais relevante, menos. Espinha de peixe porque parece um peixe, né? Ó. Toma esse desenho. Matriz Gucci. Matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, não é isso? Aí os números vão de 1 a 5, e aí tem a multiplicação dos fatores. Então, pô, é 1 grave, é 5 urgente e é 2 tendente. Então, isso aqui vai dar 10, né? Numa escala onde seria 125, não é isso? Então 10 aí pela matriz Gucci não seria tão relevante. Depende do que você vai estar analisando, né? E a matriz SWOT, que é Strengths, Weakness, eu esqueci, e Threats, Opportunities, né? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É isso? É isso.
Já vamos para o próximo tópico, parte 4, vamos emendar. Vamos falar de planejamento de contingências, necessidade de planejamento, componentes de planejamento, manejo de emergência, gerenciamento de crise, procedimentos emergenciais. Cara, uma atenção especial para esse cara aqui, ó. Manejo de emergência. Beleza? Já fica a dica que até no edital aqui, ó, ele já está antes do gerenciamento de crise, tá? Então, nós temos que o manejo é uma coisa e o gerenciamento é outra coisa, tá? Vamos olhar mais para frente. Planejamento de contingência e a continuidade de negócio. Aqui a gente está falando mais na esfera administrativa mesmo, empresarial, tá? A gestão de continuidade de negócio, ou BCM, é o ato de antecipar incidentes que possa afetar os processos críticos e garantir que a organização responda a qualquer incidente de maneira planejada e ensaiada. Pô, nada mais é do que o planejamento da coisa toda ali, para que não acarrete na interrupção dos negócios. Pô. Então, abarca o planejamento de contingências e o gerenciamento de crises. Aqui a gente está falando da esfera administrativa, tá? Depois nós vamos ver o gerenciamento de crises policial. Um planejamento de contingências consiste no pré-estabelecimento, ó, tem tudo a ver aqui, né, com gerenciamento de crise policial. Pré-estabelecimento de um elenco de providências destinado a prevenir ou minimizar os possíveis impactos que a ocorrência de determinado evento possa causar à produção ou prestação de serviço a uma empresa. No planejamento de contingências, são 4 os grandes grupos, que são eles, os 4 R's, né? Resposta, reassunção, recuperação e restauração. Vamos gravar isso. Resposta é a reação imediata. Beleza? Componente mais importante, pois engloba todos os demais. Reassunção. Manter ou fazer operar as funções mais críticas. Beleza. Resposta, reação imediata. Reassunção, manter ou fazer operar as funções mais críticas. Recuperação. Funções menos críticas, buscando a normalidade de operação. E a restauração é o retorno ao processo normal. Fechou? Então, resposta imediata, reassunção mais crítica, recuperação menos crítica, restauração e retorno ao processo normal. Gerenciamento de crises organizacional, que é o que a gente está falando. Implica a atuação das equipes designadas e o exercício das atividades e responsabilidades fixadas no planejamento. É quando entra em operação os comitês de crise, que é um grupo especial especificamente preparado para administrar o desastre em questão. Beleza? E inclui aí o pessoal técnico, de fato ali, os gerenciadores da crise, o pessoal do administrativo, operacional, assistência social, porta-vozes, para poder se comunicar com a imprensa, bem como funcionários, comunidade, órgãos estatais, governos, aí todo mundo envolvido. Gerenciamento de crises organizacional pressupõe clareza de informações, ética e transparência nas ações, sempre que possível tornadas públicas pelo porta-voz, preferencialmente apenas um ou o menor número possível para evitar contradições. Nada demais. Agora a gente vai entrar na parte de defesa pessoal, armamento e tiro. Essa parte é um pouco mais densa, tá? Por causa dos jargões técnicos e tal. Mas vamos levar para a prova o que interessa. Fechou? Então, parte 4. Aí nesse vídeo vai ficar parte 2, 3 e 4. Então, parte 4. Defesa pessoal, armamento e tiro. Vamos lá. Batendo edital, hein? Defesa pessoal. Compõe-se de técnicas de reação, claro. Algumas artes marciais que podem ser utilizadas são o judô, jiu-jitsu, muay thai, MMA,
pá. Defesa pessoal lembra logo de artes marciais, né? Claro. E aí, a defesa pessoal ela é voltada para isso aqui, ó. Estrangulamento, projeção, golpe e evasão. Principalmente, né? Mas tem outras coisas. Porque é no intuito de você se defender. Os fundamentos da defesa pessoal lá na primeira aula, né? De judô, lá no pré. Você aprende que você faz a defesa pessoal para aflorar o teu autocontrole e para poder se defender, né? No caso aqui, a gente está estudando como o controle do adversário, beleza? É neutralizar o adversário, certo? Para uma técnica ser eficiente, ela deve ser simples, direta, rápida, fácil de ser aprendida, fácil de ser aplicada e alcance plenamente o objetivo de imobilizar o adversário. Então, o que interessa para a defesa pessoal? Ela tem que ser simples, direta, fácil de ser aprendida, fácil de ser aplicada e tem que mobilizar o adversário, pô, senão não adianta, né? Pô, nada de um movimento super difícil que ninguém consegue aprender fácil, né? Óbvio. Então, avante. E já entrando aqui na parte de armamento e tiro, defesa pessoal é só aquilo lá, viu, pessoal? Pô, não tem mistério, cara. As questões são bem, assim, bem abertas, né? Por um lado é bom, por outro lado é horrível, porque o examinador pode vir de maldadezinha, né? Mas, basicamente é aquilo. Agora entrando em armamento e tiro. Regras. Regras ao portar uma arma, tá? Lê-se isso aqui. Somente aponte sua arma carregada ou não para onde pretenda atirar. Não vai apontar pro coleguinha. Nunca engatilhe a arma se não for atirar. Nunca deverá ser apontada em direção que não ofereça segurança. Trate a arma de fogo como se ela estivesse sempre carregada, para evitar aquele disparo acidental, né? De fatalidades. Mantenha seu dedo estendido ao longo do corpo da arma até que você esteja realmente apontando para o alvo. Ao sacar ou codrear, faça sempre com o dedo estendido ao longo da arma. Sempre certifique-se que a arma esteja descarregada antes de qualquer limpeza. Nunca deixe sua arma de forma descuidada. Nos cursos de formação, né, e nos cursos operacionais, a gente aprende que a arma é parte do corpo. Então, para onde você vai, a arma vai, e você deve tratar ela como um membro do corpo, um braço, uma mão, uma perna, certo? Tu vai descuidar teu pé, tua mão, pô? Não, então não vai descuidar a arma, certo? Tu largaria, pô, tu arrancaria teu pé e deixaria ele em cima da pia? Não, então é pensando nesse sentido, tá? Eu sei que o exemplo é meio esdrúxulo, mas é bom para massificar isso aí. Guarde armas e munições separadamente em locais fora do alcance de crianças, óbvio. Tem um monte de monstro aí que, pô, acarreta fatalidade porque não presta atenção nisso. Nunca teste as travas de segurança da arma acionando a tecla do gatilho. As travas de segurança da arma são apenas dispositivos mecânicos e não substitutos do bom senso. Certifique-se de que o alvo e a zona que circunda sejam capazes de receber os impactos do disparo com máxima segurança. Nunca atire em superfícies planas e duras ou água, né? Porque pode ricochetear. Nunca pegue ou receba uma arma com canos apontando em sua direção. É sempre quando você for pegar, é sempre com o cano apontado para frente, ok? Quem vai te oferecer a arma que tem que estar com o cano virado para essa pessoa, tá? E sempre o dedo fora do gatilho, sempre, tanto quem recebe quanto quem entrega. Sempre que carregar ou descarregar uma arma, faça com o cano apontado para uma direção segura. Caso a arma negue fogo, mantenha apontado para o alvo por alguns segundos, que pode haver o retardamento da ignição do cartucho.
Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue descarregada. Sempre que pegar uma arma, verifique se ela está realmente descarregada. Verifique se a munição corresponde ao tamanho e calibre da arma. Quando a arma estiver fora do coldre empunhada para o tiro, nunca aponte para qualquer parte do seu corpo ou de outras pessoas ao seu redor, só aponte na direção do sol. Cara, o tanto de acidente que acontece por causa disso não tá escrito, pô. Instante de tiro mesmo. Não é nem no policiamento, não, na patrulha, não. É o cara mocorongo, né? Apoia o rifle, apoia o fuzil com um cano na cintura, pô, pra carregar. É difícil. Revólveres desprendem lateralmente gases e alguns resíduos de chumbo na folga existente entre o cano e o tambor. Pistolas e rifles ejetam estojos quentes lateralmente quando estiver atirando. Mantenha as mãos livres dessas zonas e as pessoas afastadas. Cara, é um monte de regrinha aqui para falar basicamente o seguinte: presta atenção, monstro, tá? É isso. Tome cuidado com suas obstruções, tá? Sempre utilize óculos protetores. Isso é para stand, claro. Nunca modifique as características originais da arma, que pode dar merda. Nunca porte sua arma quando estiver efeito de substância. Ai, ai. Parece piada, né? Mas tem que ser dito. Que tem de galera aí dando tiro bêbado aí. Nunca transporte ou controle sua arma com um cão armado. Cão? Deixa eu ver se eu desenho aqui. Pra quem não tem familiaridade. O cão é essa parte aqui, ó. Sou muito desenhista. O cão é essa parte aqui, ó. O cão sempre tem que estar desarmado, tá? A não ser quando você carrega a arma. Puxar o ferrolho para trás, né? No caso. Então, se o cão estiver armado, para trás, no caso, se ele estiver armado, ou seja, o cão estiver a retaguarda para trás, pode ser que aconteça alguma fatalidade, porque na hora de você manusear a arma pode acontecer um disparo acidental, beleza? Então o cão nunca deve estar armado, é por isso. Classificação das armas. Quanto ao efeito. Efeito. Leve, pesada, beleza? Leve. Possuem peso e volume relativamente reduzidos. Aqui eu botei o calibre e a dimensão, mas eu acho que não, isso aí, cara, não é prova específica para isso não, mas é bom ter, tá? Podem ser transportados geralmente por um homem, além de possuírem seu calibre inferior a .50, ou seja, 2,7 milímetros. Quanto ao efeito, pesada, empregados em operações militares, aproveitação grupo de homens, devido ao seu poderoso efeito destrutivo sobre o alvo e geralmente uso de poderosos meios de lançamento ou carga de projeção. Quanto ao tamanho, curta e longa. Curta, pouco peso, dimensão reduzida. Longa, dimensão e peso maior. Beleza. Aqui, pistola, revólver. Aqui, rifle, fuzil. Quanto à portabilidade. De porte, portátil e não portátil. De porte, armas de fogo de dimensões e peso reduzidos, né? Exemplos de pistolas, revólveres e garruchas, que dá para tirar apenas com uma de suas mãos. Portátil, podem ser transportados por uma pessoa, mas aqui não dá para tirar com uma das mãos. Até dá, né? Mas aí o cara vai dar uma de Rambo. Então, fuzil, carabina, espingarda e não portátil são as que, devido à dimensão e seu peso, precisam ser transportadas por mais de uma pessoa, com utilização de veículos automotores, por exemplo, ou estejam fixadas em estruturas permanentes. Quanto ao emprego individual por um indivíduo, coletivo necessita de mais de um operador.
Quanto ao sistema de alimentação e carregamento, por antecarga, por retrocarga manual e por retrocarga automática. Antecarga, o carregamento é feito pela boca do cano. Aquelas armas mais antigas, né? Que aí você colocava a munição direto aqui no cano, né? É tipo morteiro. Não sei se vocês já viram morteiro, mas é tipo um canhão de base assim, né? E aí coloca lá a munição e ele atira para cima. Canhão também, muitos dos canhões eles são alimentados por antecarga. Ou eram, né? Não usa mais canhão hoje. Ou usa até, né? Retrocarga manual. O carregamento é feito pela parte posterior do cano. No caso aqui de espingarda, né? Que vai abrir essa parte do cano assim, ó. Aqui é o gatilho. Né? Vai meio que dobrar o cano. Isso é retrocarga manual. E retrocarga automática. O carregamento é feito pela parte posterior do cano, em regra por meio do aproveitamento da energia do disparo. Então, nesse caso, pistola semiautomática, por exemplo, a munição vai sair aqui e a outra já vai subir e compor aqui a próximo disparo. Quanto ao funcionamento, repetição, semiautomática e automática. Funcionamento por repetição exige ação mecânica do atirador sobre um componente para a continuidade do tiro. Semiautomática, as operações de funcionamento com exceção de disparo, exigindo um novo acionamento do gatilho. E automática, o carregamento, disparo e todas as operações funcionam enquanto o gatilho estiver sendo acionado. Beleza? Repetição aqui. No caso, deu um disparo, recarrega. Deu um disparo, recarrega. Deu um disparo. Aqui semiautomática não. Tem uma quantidade X de munição. Enquanto você acionar o gatilho, ela vai disparar. Mas tem que ser uma por vez. E aqui, automática, você aperta o gatilho uma vez e ela vai até acabar a munição. As armas leves e de porte individual podem ser classificadas em dois grandes grupos: canos raiados e canos não raiados ou alma lisa. Canos raiados podem ser curtas ou longas. Alma lisa, destinando-se à caça, defesa ou tiro desportivo. Aí tem um exemplo aí das estriações, né, ou estriamentos. Eu acredito que isso aqui não vai cair, muito específico. Mas a título de curiosidade, aqui um cano de alma raiada, tá vendo? Tem várias ranhuras. E aqui um cano de alma lisa. O que acontece no cano de alma raiada, a título de curiosidade? Aqui a munição tem o efeito de girar no próprio eixo, né? Então ela tem um poder de perfuração maior. As estriações, alma, né, do cano, as almas são a parte interna do cano e podem ser lisas ou estriadas. Os arraiamentos permitem que o projeto se movimente rotacionalmente no sentido dextro-giro ou sinistro-giro, que eu falei aqui, né? As estriações podem ser divididas em primária, secundária e terciária. Primária, apresentada por ranhuras maiores, secundária ou lateral ou fina, ranhuras microscópicas, e terciária é o desgaste das raias, né? Não chega nem a ser ranhura. Incapacitação. O que é o conceito de incapacitação? Segundo Tocheto, ou Toqueto, o poder de incapacitação é o poder de parada. Stopping power é a capacidade que o projeto possui durante o impacto de incapacitar uma pessoa ou animal instantaneamente, impedindo que continue a fazer o que estava fazendo no momento do impacto. O instantaneamente aqui, ó, significa dentro de 1 a 2 segundos. Incidente de tiro, acidente de tiro e tiro acidental.
acontecem por motivo independente da vontade do atirador. Tá? Incidente de tiro ocorre por motivo independente da vontade do atirador. Na maioria dos casos, devido ao funcionamento imperfeito de uma peça, por falha da munição ou imperícia do atirador. Já o acidente de tiro ocorre quando se produz uma interrupção dos tiros com dano de qualquer natureza. Segundo Tocheto, tiro acidental é todo tiro que se produz em circunstâncias anormais, sem o acionamento regular do mecanismo de disparo, devido a defeitos ou falta de mecanismos de segurança da arma. Alguns requisitos dos padrões em balística: autenticidade, adequabilidade, contemporaneidade e quantidade. Então, os projéteis e estojos colhidos com fim específico de confronto, denominados de padrões, devem atender a autenticidade, que é origem certa, inquestionável. Português claro é munição original. Adequabilidade, cartuchos com as mesmas características, marcas, calibre, composição. Contemporaneidade, fabricado na mesma data, tem que ter a mesma idade. E quantidade é de fato quantas, né? Agora o MEV, microscopia eletrônica de varredura. É um tipo de microscopia em que um feixe de elétrons focalizado varre a superfície da amostra, interagindo com a matéria, gerando diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e composição química do material. Aí vai cair na prova lá, ó. O equipamento de varredura eletrônica ou microscopia eletrônica de varredura, ele serve só para balística. E aí? Errado, beleza? Serve para várias coisas. Olha aí, sobre o MEV, marque a opção incorreta. Vamos direto para a alternativa. Gabarito letra D. O MEV não se limita à análise de amostras resultantes de disparos de arma de fogo. Ela pode ser utilizada em uma grande variedade de aplicações, incluindo análise de materiais, geologia, biologia, beleza? O que está escrito aqui no D? A aplicação do MEV viabiliza a composição química somente de amostras resultantes de disparo de arma de fogo. Errado. O resto está tudo certo. Dá uma pausa aí e dá uma lida nas alternativas que está tudo certo, beleza? Só para complementar o estudo do MEV aí. Show de bola. Vou encerrar esse bloco aqui. E próxima aula a gente começa falando de direção defensiva. Fechou? Valeu mais uma vez aí. Até a próxima. Bons estudos.